bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do Pragma Talk, uma iniciativa da Pragma School, que é uma empresa focada em carreiras de tecnologia. Aqui a gente vai falar de transição de carreira, dicas, desafios, tendências de mercado e um pouquinho de futuro. Se é que dá para prever o futuro, né? Se você não conhece a Pragma School, digita aí pragma.school e se joga. Hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, a Paula Boarim e o Emílio Raia, eles vão se apresentar pra gente. Olá, tudo bem, Lari? Tudo bem, Emílio? Que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Paula Boarim, sou mentora de carreira, sou professora e estou bem feliz de estar aqui nesse primeiro episódio. Nossa, episódio de estreia tem sempre um peso especial, então muito obrigada pelo convite. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Realmente no primeiro episódio dá um peso diferente. Eu sou o Emílio Raia, sou sócio fundador da Nescra, uma empresa que atua, né, nesse mercado aí de tecnologia já há alguns anos. Eu especialmente estou no mercado há mais de 30 anos aí. Sinal que a carreira é boa, né, Emílio? Senão não estava 30 anos Exatamente. Na carreira de tecnologia. É um bom sinal, então, né, Lari? É verdade. Exatamente. Já começamos com um sinal promissor aqui. Gente, por que a gente trouxe vocês dois aqui? Tem o Emílio, que é especialista em Salesforce, que é a principal atuação da Pragma School, e a Paula, mentora de carreira, aí vai trazer algumas provocações para a gente sobre o mercado de trabalho, sobre carreira, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o que é carreira? Né? Vamos explorar um pouquinho. Carreira, hoje, para a gente... Carreira antigamente, carreira do futuro. O que é carreira? Vou começar puxando esse bonde, então. Acho que carreira é um conjunto de escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, né, Lari? É algo que a gente precisa pensar mais a longo prazo. É diferente de emprego, que é algo situacional e pontual. E a gente vai escolhendo diariamente a carreira que a gente vai tendo. E é bem pautado no nosso nome, no nosso sobrenome, no rastro profissional que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. A carreira, eu acredito que o Emílio pode ter uma visão muito parecida, ela não precisa ficar restrita a uma função que a gente desempenha hoje, nem a uma posição. A gente está numa economia muito gig, então a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, de forma nômade, digital, simultânea. A gente mesmo está aqui gravando de vários lugares do Brasil e do mundo, então a gente tem várias outras possibilidades na carreira de hoje que não se tinha até pouco tempo atrás, e muito por conta do advento da tecnologia, que faz diariamente nascer e morrer profissões. O que você vê, assim, de complemento, Emílio? Bom, puxa, estou muito de acordo com o que você falou, né? Assim, apesar de eu ter falado, né, assim, há 30 anos em tecnologia, mas se eu fizer uma retrospectiva, né, desde quando eu comecei, certamente eu passei por uma meia dúzia de transformações muito pesadas, né, nesse mundo, que é um mundo bastante dinâmico, né, e aí, sem falar de sair, né, do setor de tecnologia, mas eu acho que hoje em dia, né, e olhando para o futuro, né, a gente falou aqui a frase que não dá para prever, né, mas a única coisa que talvez a gente possa ter certeza é que vai mudar muito, né, e como tem acontecido nos últimos tempos, né, fenômenos aí que ocorreram que transformam nossas vidas, claro, né, que a pandemia acho que é um que não previsto, né, nunca antes visto, mas não só ele, né? Então a gente tem passado por muitos temas, né, nesse dia a dia que transforma a forma como a gente trabalha, né? Formato, local, profissões, né? Tem surgido dezenas de profissões diferentes a todo dia. Mas eu acredito, né? A gente, na verdade, olhando as estatísticas, né, que a tecnologia ela está inserida na grande maioria das futuras profissões. Né? Então é algo que a gente precisa estar dentro, e assim a transformação das carreiras tem tido bastante esse ingrediente, vamos dizer assim. Com certeza. É uma constante, né? Eu acho que até a pandemia, a gente às vezes fica pensando assim, vamos falar de pandemia de novo, já passou e tal, mas é um assunto tão atual, na verdade ele é desatual, atual e futurístico ao mesmo tempo, né? Mas ela deu uma acelerada na forma como a gente vê assim, emprego, carreira, mercado de trabalho. Hoje você não trabalha só, vou trabalhar num escritório na cidade que eu moro, né, fazendo as coisas ali quadradinhas. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. A Paula, por exemplo, está na Suécia, né, trabalhando na Suécia. O marido dela faz consultoria, né, da Suécia para o Brasil também. Então,
esse mundo, assim, como é que vocês veem essa forma híbrida de trabalhar ou até remota? Eu acredito que realmente avançou muito, né, Lari, com a pandemia. As empresas, de modo geral, elas tinham muita resistência ao remoto, elas tinham muita dúvida se daria certo, elas eram muito, assim, ressabiadas sobre esse modelo. E eu acompanhei algumas empresas nessa transição, eu vi que o resultado, quando começou a dar mais certo no home office, no modelo híbrido do que no real, as empresas começaram a adotar esses modelos como permanentes, né? Eles chamam isso de Remote First, um nome chique para dizer que é em primeira instância remoto, e agora os escritórios cada vez mais reduzidos, trabalhando num formato de coworking. E é interessante a gente observar que nem os alunos mais querem retornar para um modelo presencial, muito menos os trabalhadores, né? Por mais que a gente esteja vivendo um modelo remoto ainda muito pesado, porque a gente entrou nesse modelo um pouco sem estruturação, então as esferas ainda estão sendo invadidas da vida pessoal, a carga horária está bastante extensa, a gente ainda não está no modelo ideal, mas mesmo não estando no modelo ideal, as pessoas não querem retornar mais. Então, acho que esse é um ponto muito interessante. Você descreveu a nossa realidade aqui na Nesca, Paula, porque aconteceu exatamente isso. Apesar de a gente ser uma empresa que já era, né, tinha ferramentas de trabalho remoto, né, até porque nossa principal atividade é executar projetos para os clientes, né, mas a gente não fazia isso dentro dos clientes na maioria das vezes, mas eles ainda estavam no nosso escritório, né, os nossos funcionários. E aí o que aconteceu, obviamente, todo mundo foi para casa. E o que eu posso te falar, né, dificuldades e tal, mas a gente teve aumento de produtividade, ao invés de problemas. Então, a gente aprendeu a como trabalhar e hoje é isso aí. O nosso escritório lá está totalmente aberto para quem quiser vir, está 10% ocupado. E aí, a gente não sabe exatamente como as coisas vão caminhar daqui para frente, tá certo? A gente está passando por um momento agora de acomodação, né, dessa realidade nova. Mas, em princípio, eu acho que essa é o como vai ser. E aí, se a gente pensar que a gente tem uma revolução a ser vista ainda, né, nessas ferramentas de colaboração, né, remota, eu acho que a gente está muito no comecinho, né? A gente vai ver coisas muito diferentes ainda pela frente. Eu acho que isso tende a se intensificar. Acho que tem profissões que não é possível, né? Talvez seja ou mais complexo você ter esse tipo de trabalho, mas grande parte delas, né, da vida dos escritórios aí, certamente, acho que essa revolução veio para ficar, né? Quando a gente fala de tecnologia, de Salesforce, vamos falar de Salesforce. O que é a carreira em Salesforce? Quais são as vertentes que ela tem? Porque a gente fala muito, linguagens de programação e tal, as pessoas conhecem milhares, mas tá, o que cada uma faz, ou o que é especificamente Salesforce, onde dá para trabalhar? Consegue explicar um pouquinho Perfeito. para a gente, mais ou menos, Emília? Claro, o mundo de tecnologia ele é muito amplo, né? Assim como você pensar, né, na medicina, né, tem muitas especializações assim em tecnologia, né? Salesforce é um caminho, é uma empresa líder global, né, de soluções para CRM, né, vamos dizer assim, né, de tudo que tem a ver com engajamento com o cliente, né? Então, ferramentas de marketing, de vendas, de atendimento, de e-commerce, né? Colaboração, está tudo lá dentro, né, do portfólio. E aí, o que eu destacaria, né, assim, diferente muito de quando eu comecei, por exemplo, né, que o mundo em TI você era um programador, né? Você era um desenvolvedor, conhecia alguma linguagem, era um cara muito tech, assim, né? Isso mudou muito, né? Então, hoje, né, esse mundo para trabalhar no mundo de tecnologia é muito mais amplo, né? Então, na nossa empresa hoje, né, pessoas que tiveram transformação de carreira, advogados, arquitetos, músicos, ex-padre, né? Até brinca aqui. Tem muita gente que transformou a carreira para o mundo de TI, né? Numa posição muito aberta. Eu falo, mas como isso é possível, né? É porque não é só o mundo de desenvolvimento, né? De conhecer uma linguagem de programação Java, Python, qualquer que seja a tecnologia que se conheça. Tem várias outras posições, né, que se possam ter, né? Que você está inserido nesse mundo. Claro, né? Tem que ter algum tipo de algumas habilidades, de conhecimento lógico, né? Entendimento, vamos dizer assim, habilidades programáticas, assim, né? Que a gente chama de que não seja exatamente desenvolvedor, mas ainda assim te permitem fazer. Então, dentro de um projeto, o desenvolvedor é uma parcela, né? Um projeto que a gente executa. Tem várias outras funções que não exigem, né, desenvolvimento. Não. A pessoa que faz o levantamento dos problemas do cliente,
a pessoa que vamos dizer, customiza uma solução Salesforce sem usar a codificação especificamente. Então, é muito amplo. Eu acho que dá para falar que qualquer um que quiser realmente embarcar e transformar sua carreira para esse mundo, pode, né? Sem restrições, de verdade. E, por exemplo, assim, você falou, né? Tem advogado, tem ex-padre e tal. Vamos falar um pouquinho de transição de carreira, né? Eu hoje trabalho com uma coisa que legal, é legal, mas não quero mais. Não quero mais, quero mudar e tal. Muita gente vem, Paula, perguntar, olha, eu trabalho, sei lá, com matemática, eu não quero mais trabalhar com matemática, eu quero ser, sei lá, designer. Tem muita gente que faz essas perguntas, como é que eu faço? Quem eu sou? Meu Deus, eu tô numa crise agora, como é que é isso? É a coisa mais comum que tem, até porque, de acordo com as estatísticas, a gente vai mudar de carreira de 4 a 5 vezes ao longo da vida. E eu tenho dúvida se essa estatística ela tá atualizada, porque eu mesma já gastei minha cota com excedente, já troquei de carreira várias vezes. Mas, assim, falando de transição de carreira, nem sempre a gente precisa de uma nova carreira. A gente tem uma tendência a lidar mal com frustração quando a gente encontra um problema profissional. E às vezes as pessoas acreditam romanticamente que é mais fácil iniciar um novo caminho do que de repente mudar a rota daquela área que ela já tem um certo conhecimento ou domínio. Tem uma frase que é muito boa nesse sentido: nem sempre a gente precisa de um novo caminho, às vezes é só de uma nova forma de caminhar, que é o que o Emílio comentou. Ao longo dos 30 anos na mesma área, quantas vezes ele mudou a forma de caminhar dentro de um mesmo caminho, né? Agora, falando estrategicamente, Lari, se eu tivesse que dar uma sugestão assim, qual que é a área mais fácil para você fazer uma transição de carreira? Sem dúvida, na área de tecnologia. Por quê? Porque existe uma falta de profissionais no mercado. A gente tem uma demanda maior do que o número de profissionais que se formam por ano. Todas as outras áreas, elas demandam do profissional um jogo de cintura, um networking, que é puxado, porque você vai entrar num mercado que tem poucas posições, com muita gente capacitada, que tem uma entrega muito grande. Então, seria mais interessante você entrar num mercado que tem realmente essas posições esperando por você, né? Certamente. Então, assim, o gap hoje, né, de pessoas, né, dentro do mercado de tecnologia, né, é muito alto, Brasil e globalmente falando. Então, com a pandemia, isso, assim, né, extrapolou a quinta potência, né, porque, na verdade, as empresas foram forçadas, né, a caminhar mais rápido, né, nessa trilha aí da transformação digital, né? Como assim, né? Melhor vender para novos canais, né? E-commerce, trabalhar com mais tecnologia dentro do seu business, né? Dentro do que faz no dia a dia. Isso, lógico, né? Trouxe mais profissionais, né? Quer dizer, mais necessidade de profissionais para esse mundo. E aí o que acontece, né? Você tem um exemplo em casa aqui, né? Meu filho agora com 17 está tendo uma nova profissão, né? E potencialmente ele também gosta, né, dessa parte e deve iniciar com tecnologia. Mas o fato é, né? Eu perguntei para ele, na sua classe quantos querem? Só eu. Né? Todos os outros estão em outras áreas, né? E aí eu venho num ponto, né, que é interessante, que eu acho que a tecnologia, ela, do ponto de vista da área, ela faz um papel ruim de marketing, sabe? Que são as profissões, né? Assim, que as pessoas, elas tendem a achar que é um negócio chato, né? Que é um negócio que você vai ficar lá todo dia inteiro, né, no computador, sem falar com ninguém, né, na caverna. Não é isso, né? Na verdade, tem muita coisa. Então, quem iniciar para esse caminho, certamente vai ter mais facilidade, tem muita vaga aberta. Se você tiver o inglês ainda, né, como proficiência, mais ainda, que a Paula comentou, né, você pode trabalhar no mundo inteiro, né? Isso é verdade, porque tem empresas contratando brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. Com certeza. E o assédio é enorme, né, gente? Porque o meu marido, que é profissional de tecnologia e está aqui na Suécia, foi abordado, estava assim, tranquilamente vivendo a vida dele. E a gente conhece outros amigos que também estão na Europa que foram abordados no LinkedIn. Então, assim, um LinkedIn atualizado.
em dia, e como você bem falou, Emílio, se está ainda numa segunda língua, porque a gente pode ter a versão português e inglês, nossa, é uma porta que se abre, tem gente que recebe 5, 6 propostas, né, emprega a si e os colegas também, porque a demanda e o assédio é muito grande, o que até é uma dificuldade para as empresas brasileiras hoje de reter o profissional de tecnologia, né, porque o salário está subindo muito, e a gente com muita dificuldade de reter, é 1,2, pelo que eu falei com um colega de tecnologia ontem, o Laércio, ele falou que na média da empresa, que é uma grande empresa de tecnologia brasileira, eles têm profissionais de tecnologia por 1,2 ano, 1 ano e 2 meses na área só, antes de sair da empresa, tamanho o aquecimento do mercado. Então, é muito difícil reter também o profissional, né? Essa é uma realidade muito, muito grande, né? Nossa também. Então, assim, o nosso trabalho hoje, né, a gente brinca, é muito mais de formação e retenção, endomarketing, né? Quer dizer, deixar as pessoas ali com perspectiva de carreira, crescimento, né? Aquele sentimento de estar fazendo, lógico, a remuneração, do que o que a gente faz como core business, né? Que é consultoria, né? A gente brinca assim, eu mais formo e por acaso faço consultoria, né? E tem um outro ponto, né, nesse tema da transição de carreira para a tecnologia, que as pessoas só, puxa, mas vou ter que fazer outra faculdade, né? Dedicar, sei lá, mais quantos anos para ter essa nova profissão, e não é essa a realidade, né? A gente tem uma série de formas de acelerar isso, né? A Chapragma é um exemplo, né, muito concreto desse tema, né, de inserir as pessoas no mundo Salesforce. Tem outras plataformas, né, outros mundos, e aí o que acontece hoje, né, no mundo da tecnologia é que se olha, é claro que se olha, né, se você tem uma formação acadêmica, mas se você tiver uma certificação de algum tema, né, que é muito procurado, já vale, né? Então, a Paula estava falando do LinkedIn, hoje, né, no mundo Salesforce, se você, vou te falar, se você tira uma certificação num assunto específico, bota no LinkedIn, ele é fonte de busca global, não é nem Brasil, tá? Então, e se você tiver, por exemplo, um inglês também, né, com uma proficiência boa, você é um alvo para empresas do mundo todo, né, para aquele assunto, porque essa certificação ela vale, né, para o mundo inteiro, né? Vou dar um exemplo aqui, eu sou especialista em marketing cloud, né, que é um tema lá de campo, né, uma solução para o mundo do marketing. Você pode trabalhar na Austrália, se você quiser. Eu acho que tem uma tendência muito grande, não sei se vocês concordam comigo, da pessoa que começa uma carreira, beleza? Eu amo a minha carreira, mas eu também sei fazer uma coisa a mais. Então, eu sou publicitária, mas eu também sou bailarina. Isso é verdade, eu sou mesmo. Né? Eu sou engenheiro, mas eu também sou, sei lá, padeiro. Porque se alguma coisa na sua vida mudar, você tem outra habilidade. Eu acho que a gente vê muito isso nos jovens, acendendo muito nos jovens. Os meus pais, eles foram numa carreira a vida inteira deles. Né? Eles não têm, digamos, outras habilidades. Tem, claro que tem, né? Mas é muito mais ligada ao emprego, à profissão e tal. E a gente vê isso muito, muito aflorado hoje, que você pode ser o que você quiser, quantas vezes você quiser e de várias formas. Como que é isso no LinkedIn, no Instagram, né, em todas as plataformas? As pessoas se vendem assim, né? O que você falou agora, Lari, está no livro Anticarreira, que é um livro excelente, inclusive. Ele explica um pouco das dinâmicas das carreiras atuais, que antes ou você era especialista ou você era generalista, e agora eles falam de carreira em pente, onde você é um generalista com vieses de especialidade. Eu acredito que no Brasil ainda a gente demora um pouco mais, porque o nosso Brasil ele ainda tem um cenário de desemprego, ele não é um cenário econômico com muita oferta, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê um mercado bem diferente. Lá você consegue fazer transição de uma forma muito mais fácil. Eles consideram a tua experiência prévia, eles consideram, por exemplo, a experiência com a maternidade, ou se você foi professora de escola infantil para a empresa que você está se candidatando. Isso no Brasil ainda não é uma realidade, então a costura ela tem que ser um pouco mais bem feita, a não ser que você esteja numa área superaquecida como é a tecnologia. Mas eu acredito que isso é uma super tendência, já acontece em mercados mais aquecidos, eu estou esperando a nossa hora, mas acho que vai um tempo ainda, não está tão para já. E uma coisa que o Emílio falou ali também que eu acho interessante
o fazer a faculdade, vou começar uma faculdade de novo, do zero, são mais 4 anos, mais 5 anos e tal. E quando você faz essas mini especializações, até por isso que a internet virou um balde de muitos cursos, né? Todo mundo tem um curso para oferecer, ou um curso para ensinar, ou a sua vivência, a sua experiência para ensinar para outras pessoas, e você sai ali com um certificado. Certificado de 20 horas, certificado de, sei lá, 1.000 e poucas horas, né? Porque é um pocket, você não precisa fazer uma faculdade de novo para, sei lá, se realizar, e você pode ir fazendo pequenas coisas, né? Exatamente, porque, puxa, acho que até, né, quando a gente está naquele momento de escolher profissão, né, é tão difícil, né, se você acertar, né, você fala, não, é isso exatamente que eu quero fazer, né, e se apaixona por aquilo. Então, eu acho que tem talvez muito mais casos do inverso, né? De, puta, não me encontrei, né? Deveria fazer outra coisa. Aí, sim, né? É possível. Eu acho, eu concordo um pouco com a Paula, né? Assim, o mercado, né? Ele não está acostumado aí no Brasil, principalmente, acho que para vários segmentos, né? E também essa questão aí de você de fazer a curadoria, né, da carreira, sabe assim, não é assim, eu falo, tá bom, eu gostaria, mas como é que eu faço, né? Assim, por onde eu começo? Que é uma enxurrada de informação, né? Se você vai procurar na internet lá, você se perde, né? Muito. Então achar né, alguma figura, né, algum serviço, alguma pessoa que possa fazer isso, né, te ajudar, né, os coaches, também tem bastante coisa que acontece hoje, né, acho fundamental também, né. Citaria a Pragma também como exemplo disso, né, que ela não ensina o assunto da tecnologia, né, ela tem perspectiva da profissão, né, então ela vai te ensinar e vai te posicionar dentro do mercado, né, então, e o que significa ser aquela profissão, né, porque na verdade, desculpa eu falar um pouco muito de tecnologia sempre, né, mas assim, o fato você pode trabalhar em muitos lugares diferentes, né, assim, tem as empresas de consultoria, que é o caso da Nesca, mas na verdade tem vários outros, né. Todas as empresas hoje precisam de um time de tecnologia, né? Se você pegar, tem empresa hoje que você acha que faz, né? Os marketplaces grandes do mercado, né? Que estão na internet, são empresas de software, né? É muito mais do que e de logística, né? Muito mais do que uma loja, né? Virtual, né? Então dá para trabalhar em muitos lugares diferentes, né? E aí só que achar esse caminho nem sempre é tão simples assim. Na escola a gente é meio direcionado. Olha, tem direito, tem publicidade, tem engenharia, tem medicina. Qual você quer? E eles mascaram como se fosse, uau, eu tenho muitas opções. E na verdade não é. Sabe que tem uma menina de São Paulo, ela chama Gabriela, é do Flores para Refugiados, agora eu não vou me lembrar o sobrenome dela. Ela não quis fazer faculdade. Ela se jogou para Lesbos, na Grécia, e trabalha com refugiados. E a mãe dela falou, vai, Gabriela, vai, porque se é isso que te toca o coração, se é isso que te faz, sabe, brilhar o olho, vai. Você não precisa de uma carreira no Brasil ou em qualquer outro lugar para ser alguém, você está sendo alguém. E eu acho que isso também, eu acho que precisa muito entrar no imaginário, no inconsciente, consciente, coletivo aí, de que você não precisa de uma formação para você ter uma carreira. Não sei como é que vocês veem isso. Você tá tocando num tabuzão aí, Lari. Você tocou num ponto de ferida aqui, porque você está mexendo com a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura hierarquizada, é uma cultura que a primeira pergunta depois de qual é o seu nome é o que você faz, mas ela esconde várias coisas, né? Quem é você nessa estrutura hierarquizada, né? Então, o lugar profissional na sociedade que a gente vive, que espelha muito o mercado norte-americano, é um lugar de dignidade na tua sociedade. Então, quem é você? Você é um engenheiro, você é um médico, você é um empresário, então tem esse peso, né, de definir quem é você. E eu percebo que na Europa, citando Suécia, por exemplo, que é um dos principais IDHs do mundo, eu me surpreendi ao ver que muitos jovens não têm faculdade, pessoas que têm condição de estudar, mas não têm. Aqui eles entendem que isso, a profissão não os define, eles trabalham para viver e não vivem para trabalhar, que é um pouco da lógica que a gente tem hoje
norte-americana e Brasil, que está sempre espelhando os Estados Unidos. Então, eu acho que, de novo, você tocou num ponto, a gente vê uma mudança, mas eu acho que ainda vai um tempo. Não sei se é tão rápido assim. Eu também acho que vai ser rápido, mas... É bom plantar uma sementinha, sementinha, né? É verdade. Não, puxa, é o mundo ideal, né? Mas aqui, acho que no Brasil também tem um tema que as pessoas precisam de fontes de renda, assim, né? A gente tem um problema social muito grande, né? E hoje você pensa, né? Tanta gente querendo um emprego, eventualmente não consegue porque, de alguma forma, não tem as habilidades que o mercado procura, né? Então, puxa, eu acho que a gente, como nessa situação, né? A gente deveria, né? Assim, pô, cara, eu preciso fomentar, né, nos jovens, olha, esses espaços aqui precisam ser ocupados. Eu entendo, assim, né? Não é todo mundo que vai trabalhar em tecnologia, claro, né? Assim, a gente nem pode, né? Assim, tem muitas outras profissões aí que precisam ser preenchidas também, mas o fato tem um buraco grande, né? E é difícil entender que a gente não consiga preenchê-los, né? Por algum tema que bem lá de trás, né? Assim, da formação ali, do ensino fundamental, médio e tal, e a gente não traz E aí eu vejo, né, outros países, como a Paula está comentando, que vão numa linha de ensino mais ampliada, assim, né? Do tipo, saem daquele tema, né, do que é especificado ali para o vestibular e tal, e falam assim, no mundo, a realidade, primeiro assim, né? Aprender a aprender sozinho, né? Quer dizer, você ser autossuficiente aí no seu aprendizado para transformar você mesmo, né, ao longo do tempo. E aí você vai se descobrindo, né? Só que, puxa, é uma realidade muito pequena essa realidade é pouca gente que consegue fazer isso hoje, né? Então, um caminho longo aí, eu acho, para nós, assim, nesse sentido, né? E até como característica da economia, né? Porque aqui, por Exatamente. exemplo, é uma sociedade horizontalizada. Então, o atendente do McDonald's, ele vai ganhar o equivalente a mais ou menos 10 mil reais, se a gente fizer a conversão. E o cara mais especializado, ele vai ganhar 30 mil reais. No Brasil, a gente vai ter um assistente fabril ganhando R$ 1.300 e um vice-presidente na mesma instituição ganhando 90 e poucos mil reais. Então, é enorme a diferença. E o que impacta principalmente nesse reconhecimento no Brasil é a escolaridade, especialmente ainda. É verdade. Porque você nem entra se você não tem o currículo, você nem entra nas posições. De novo, salvo algumas áreas, e eu acho que a tecnologia é a grande exceção dessa área, dessa regra, assim, de você conseguir boas posições mesmo sem uma formação em nível superior. Total. Uhum. Lari tá bem? Tá em choque? Tá em estado de choque, ficou passada. Gosto de trazer essas provocações porque a gente acaba não pensando nelas, né? A gente só segue o fluxo. Sempre aconteceu assim, vai ser assim, a gente vai seguindo, toca o barco para onde todos os barcos estão indo. E quando você vê que você pode, sei lá, descer do barquinho, explorar a floresta, que tô viajando aqui, mas né, abre-se um mundo novo, né, pra gente. E Tem uma pressão social do que você tem que fazer, né? Do que é ter sucesso, né? Do que é ter felicidade, assim. Então tem um negócio assim que é difícil fugir. Você está correto, eu acho que sim, né? Você pode encontrar, né? E aí, mas eu acho que tem um pouco trazer aqui pirâmide de Maslow lá de trás, né? Enquanto você não preenche o básico, né? Que é, puxa, moradia, né? Ter alimentação, ter um bem-estar mínimo, puxa, é difícil pensar no resto, né? Do alto, né? Da realização pessoal, né? Então, eu acho que a gente, de alguma forma, eu gosto muito, né? Das formações técnicas de curto prazo, assim, sabe? Eu acho que é uma fórmula muito eficiente que a gente poderia explorar muito mais, assim, no Brasil, especialmente. Criar uma profissão inicial, né? Para a pessoa ter um rendimento, né? E eventualmente, pô, tá bom, mas eu estou fazendo, mas não é exatamente a minha paixão, né? Tá tudo bem, mas agora você tem uma perspectiva de mudar isso, né? A partir de um patamar já um pouco para cima, assim, né? De nível social, né? Então,
por aí que eu acho que a coisa acontece, né? Talvez por isso que as novas gerações elas venham com esse discurso tão forte do propósito, né? Porque alguém correu por eles, concorda? Porque você está largando na pirâmide de Maslow de um lugar muito melhor, né? Meus avós trabalharam no que deu. Minha mãe conseguiu escolher dos cursos que a Lari falou, serviço social. E eu tive a possibilidade de escolher com o que eu ia trabalhar. Então, eu cheguei nessa autorrealização muito antes. Minha mãe, eu lembro dela fazer essa reflexão com muito mais idade, né? De, nossa, eu corri para quê? Demorava tempo, porque para você chegar no topo da montanha, se demorava bastante tempo. Agora os jovens estão, principalmente os de classe maior, largando de uma posição que eles falam, dinheiro não é importante. Tá. Tudo bem. Mas alguém está pagando essa conta, né, querido? Então, assim, são reflexões. Todas são provocações boas para a gente fazer um podcast de 30 horas, Lara. Fazer um hackathon aqui. Pois é. Mas, ao final, acho que, assim, na mensagem de que, puxa, você pode, né, transformar a sua vida, né, e ela, para qualquer lado que seja, né, e não é impossível, tem um caminho, né, quer dizer, de dedicação. E eu acho que dá para errar, né, assim, dá para errar, né, gente? Então, eu vejo lá muita gente, né, na área que eu tô, putz, tem bons salários, né, eu também quero ganhar bem e tal, vou para essa área. Mas aí a pessoa começa e ela não se encontra, entendeu? Eu só falo, eu odeio todos os dias da minha vida fazendo isso, né? Então, assim, aí também não vale, né? Tá certo? Acho que tem que achar alguma coisa perto aí do que você quer fazer, né? Mais para frente. Então, mas tudo bem, né? Então, o fato né? Você precisa saber disso o mais rápido possível, né? Então, é difícil, né? Você pega, sei lá, tem que fazer uma faculdade inteira de novo para saber que é isso, né? Então, quantas pessoas chegam no final, né? Eu conheci alguns, né? Chegam no final de um curso, talvez de engenharia ou de medicina, né? Que é mais ainda e fala assim, nossa, cheguei. Então, mas eu acho que eu não quero ser médico, né? Acho que esse é o desafio, né? De encontrar ali aquele ponto lá ideal, né? De é o que eu gosto, o mercado precisa e eu faço bem, né? Assim, poxa, então saber essa tríade aí eu acho que todo mundo busca, né? Encontrar. É o potinho. E é diferente para cada um, né? Essa é a verdade. Com certeza. Mas, gente, se encaminhando agora para o final, que pena, porque a gente realmente poderia ficar falando aqui horas sobre carreira, sobre mudança, sobre essas tendências aí. Mas duas coisas que apareceram, eu tô anotando aqui e tal, as coisas que a gente vai falando, mas duas coisas que apareceram fortes em algumas das falas foram as habilidades, né? Como que vocês veem que habilidades que a gente tem hoje que vão ser importantes para o futuro? O Fórum Econômico Mundial geralmente dá o norte das habilidades que vão ser mais buscadas pelo mercado. Se a gente for ver o ranking das principais habilidades, a gente vai ver comunicação, pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade como ferramenta para resolução de problemas complexos, que é exatamente o mundo que a gente vive hoje. Então, tudo aquilo que já tem sequência lógica e racional, a gente já meio que sabe resolver, agora precisa dessa capacidade de abstração para criar o novo. Então, eu vejo as soft skills muito bem cotadas, assim, sabe, Lari, nesse sentido de habilidades para futuro. Puxa, nossa, Paulo, é bom, você vem com a parte conceitual, assim, muito bem, né? Mas você traduziu o que eu acho que a gente procura hoje também, né? Então, a gente gosta de falar aqui, né, que essas habilidades que trazem autonomia, né, para a pessoa, sabe? Então, assim, porque hoje é um mundo muito menos o lance da hierarquia, né? Esse cara é chefe daquele que lidera, o que eu tenho que fazer hoje, né? Então, me dá as atividades. Então, isso nossas realidades de trabalho hoje são muito diferentes, né? Quer dizer, você tem lá uma meta estabelecida, como é que você vai chegar nela, né? Você tem um nível de autonomia grande, né? Então, as pessoas têm que ter capacidade de se virar sozinhas, né? Essa é a verdade. Aprender algo novo, e aí, né, se comunicar bem, né, e ter um espírito de liderar temas, né, mesmo que seja projetos situacionais, a história é situacional, né, não é que você é chefe de alguém ou não, mas você deveria ter capacidade de liderança e aprender coisas. Quanto mais autonomia você tiver de aprender sozinho, melhor você vai ser, né? Então, daqui 3 anos as coisas estão diferentes. Então, se você depender, né,
do seu empregador, né? Vamos dizer assim, da situação que você está, da sua companhia que você trabalha, te atualizar, né? Acho que isso realmente tá para trás, né? Esse pensamento. A gente tem que ser capaz de ser cada vez mais autônomo. Porque, né, as relações de trabalho também, né? Acho que o Brasil é muito conservador, né? Assim, eu nem sei como é nessa realidade que você vive, mas, poxa, tem situações muito mais livres, né? De você trabalhar por job, né? Ou você trabalhar por um período específico num tema e ser bem remunerado por isso, né? Mas não ter aquela relação, né, CLT, no Brasil, o profissional ele chega para o empregador e fala: qual que é o meu plano de carreira? Oi? Plano de carreira você quem faz. Na verdade, não conheço uma empresa que no cenário de hoje prometa. Não tem como prometer num cenário tão instável. Então, o profissional ele tem que ter muito essa visão dessa autonomia que você está falando, de as oportunidades elas estão aí, você tem que estar pronto e você meio que tem que ter um feeling, né, de entender onde está a oportunidade, como eu me preparo para essa oportunidade, porque não vai ser uma carreira dada como era antigamente. E mesmo as trilhas de carreira que existem hoje nas organizações, elas são mais um norte do tipo assim, olha, de repente essas competências podem ser necessárias lá por aqui, mas não é uma garantia de, né? Não, e a gente vê nos jovens, garantia, né? A gente vê nos jovens uma pressa muito maior, né? Então acho que esse tipo de caminho, ele é um desmotivador, né? Você fala assim, não, tá vendo? Ó, em tantos anos você vai estar aqui em X mais anos. Meu Deus, não quero esperar isso aí não, né? Então eles são uma característica aí acho que das gerações, né? Quanto mais novas, mais essa ansiedade, né? Por fazer, né? E crescer rápido é maior. Então aí tem talvez um outro podcast aí, né? De falar das gerações. Vamos marcar. Como acelerar essa maturidade, né? Que é um outro desafio que eu escutei ontem desse profissional que eu comentei com vocês. Ele falou assim: nosso desafio a gente precisa deixar esse profissional que é júnior, por conta do aquecimento do mercado, sênior no comportamento. Depende de tempo, né, gente? Exatamente. Não fica sênior assim. Não, é só a gente ver pela gente mesmo. Com 20 anos, eu falo, é uma frase que eu sempre falo, meu Deus, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, com 20 anos de idade. Teria sido muito mais fácil, teria me desenvolvido, mas não. O tempo é o que vai te deixar com a cabeça amadurecida. E eu tive um gestor que falava muito, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. E é assim, ó, é batata. É uma gíria antiga, idosa. Mas acontece. É da nossa idade aqui. Mas acontece isso, né? As empresas aí estão contratando, olha, porque milhares de cursos aqui, 10 faculdades, puxa, vou contratar. E aí chega lá o profissional, não sabe se ele relacionar, não aceita um feedback. Vamos fazer a edição 3 e 4, 2, 3 e 4 desse podcast. Vamos sim. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi um bate-papo muito legal. Eu quero agradecer e dizer para aqueles que querem acelerar suas carreiras, se desenvolverem mais, me seguirem nas redes sociais, @paulaboarim com N de navio. Obrigada, Lari, obrigada, Emílio, foi um prazer. Puxa, do meu lado, também gostaria de agradecer muito, o bate-papo foi sensacional, aprendi bastante coisa aqui, a gente sempre aprende, não é isso? Então, dizer que é possível sempre transformar a carreira e desejar sucesso para todos aí, e acho que aí, e quem quiser ir para a área de tecnologia, Praga é um excelente caminho aí para começar, mas há vários outros que também existem, então muito obrigado aí pela participação. Isso aí, vamos nessa então, pessoal, valeu!